Não temos nenhuma prova de ter visto alguma coisa na Lua. Quando Buzz Aldrin ligou a câmera de TV, a qualidade da imagem foi perdida. O desaparecimento de um artefato inestimável do pouso na Lua. O que aconteceu com essas fitas de backup? Poderia ser prova de uma farsa? Tem alguma coisa suspeita aí. Uau! Por que a tecnologia moderna não pode fornecer melhores evidências da presença do módulo lunar na Lua? Se isso está lá, por que não podemos ver? Tem evidências aqui, provas. E que detalhes importantes faltam nas fotos oficiais da NASA? Por que não dá para ver isso nas fotos? Melhor aí. Um ex-agente do FBI, um ex-consultor aeroespacial e importante teórico da conspiração e um astronauta americano estão investigando a verdade por trás do homem na Lua. Washington, capital. Estamos no meio de outro mistério. Dessa vez, a conspiração afirma que não existem provas concretas de um pouso na Lua. E se não tem nenhuma, poderiam argumentar que nós nunca fomos. Para refutar os teóricos da conspiração, precisamos examinar de perto as evidências físicas, os vídeos e as fotos para determinar se o pouso na Lua realmente aconteceu. É como você diz, vamos sempre para onde os fatos nos levam, não é? Nenhuma evidência do pouso na Lua. Talvez nenhum pouso na Lua. Eu acho que tudo começa com a primeira evidência visual que tivemos, a filmagem real do pouso na Lua. É bom lembrar que em julho de 1969, nós não vimos uma transmissão ao vivo da NASA. O que realmente vimos foi uma cópia. Os noticiários filmaram o que nos mostraram nas próprias redações, a partir de uma transmissão da NASA. E isso levanta a questão, podemos confiar? Os teóricos da conspiração duvidam há muito tempo da transmissão de 20 de julho. Teria sido forjada? Bom, porque a gente não olha as fitas originais. Tudo bem. Ótimo. Onde estão? Elas estão nos arquivos nacionais. Isso é um tesouro nacional. Esse vídeo é um dos mais importantes de todos os tempos. Franklin Roosevelt fundou os Arquivos Nacionais e a Administração de Documentos em 1934 para documentar e preservar os registros históricos dos Estados Unidos. Como nosso país continuou crescendo, os arquivos se expandiram para mais de 40 instalações em todo o país. Eles contêm tudo, desde a Declaração da Independência original e assinada e a Constituição, até os filmes, as fotografias e mídias eletrônicas mais importantes da história da nação. É lá que vai estar a filmagem do pouso na Lua. E o simples fato de que está lá prova como essa filmagem é importante. Precisamos de alguém familiarizado com o material original que queremos ver. Então, contatamos Joe Harris. Joe faz pesquisas nos arquivos nacionais e na Biblioteca do Congresso há mais de 20 anos. Na maior parte dos últimos 10 anos, ele se concentrou nas informações relacionadas à NASA, Apollo 11 especificamente. Estou trabalhando em muitos documentários relacionados à NASA, especificamente Apollo 11, me preparando para o aniversário de 50 anos. Esperamos que o Joe nos diga o que viu nas fitas do pouso na Lua e nos forneça cópias para vermos com os nossos olhos. Quanto material você encontrou e o que foi transferido da NASA para os arquivos nacionais? Tá, bom, de todo o programa estamos falando de milhares e milhares e milhares de rolos. Desde o início do programa espacial, a NASA documentou tudo. Eles filmaram testes, experimentos científicos, a construção de equipamentos e até programas de treinamento de astronautas. E assistiu tudo isso? As filmagens? Bom, não. Olha, eu não tive mais do que algumas vidas para examinar tudo, mas uma boa parte. Uma boa parte. E especificamente sobre a Apollo 11. Para facilitar as filmagens da Apollo 11, do módulo lunar e da caminhada lunar, a NASA tinha duas câmeras de 16 milímetros. Uma câmera de televisão orbitando a Lua na Colômbia e uma câmera de TV em preto e branco, localizada do lado de fora do módulo lunar para transmitir os primeiros passos na Lua. Duas câmeras Hasselblad estavam a bordo da Apollo 11. Uma permaneceu dentro do veículo e foi usada para fotos internas da cápsula e fotos tiradas pela janela. A outra Hasselblad foi usada fora do veículo. Foi inteiramente modificada para resistir às condições hostis na Lua e pintada de prata para ajudar a regular a temperatura. O que você conseguiu encontrar sobre a Apollo 11? Bom, eu inclusive trouxe a amostra de uma coisa, da sala de controle da missão, e eles mostram de perto o pouso na Lua, bem aqui. Joe, tá granulada.
Ah, tá sim, mas é um momento muito especial. E é tudo que temos. Horrível. Isso é um pé, Chad? É um pé. Também é a Lua. Entendido. Entendeu? Se tá dizendo. É claro que existem filmagens do pouso na Lua, mas estão granuladas e nada nítidas. As imagens são indecifráveis. Nossa investigação vai exigir as imagens originais da transmissão. Uau! É tudo que tem. E quanto ao material original do Apollo 11 e o material de backup da transmissão? Quer dizer, as fitas magnéticas? Sei. Eu já procurei nesse lugar com um pente fino e não encontrei as fitas que vocês estão procurando. Elas não existem nos arquivos. Esse é o marco zero para muitas teorias da conspiração. Quando documentos, artefatos ou testemunhas desaparecem, as pessoas sempre querem saber o que está sendo encoberto. Tem alguma coisa suspeita aí. Como assim alguma coisa suspeita? O Mike é nosso teórico da conspiração interna. Eu acho que ele fez uma cara meio estranha. Fez sim. Assim. As fitas da Apollo 11 estão desaparecidas. Se não estão nos arquivos nacionais, elas têm que estar em algum lugar. Bom, aonde a gente deve ir para tentar encontrar essas fitas? Aparentemente tem uma equipe procurando as fitas desde o começo do ano 2000. Eu falaria com eles. Tudo bem, parece que é lá que a investigação tem que continuar. Então vamos nessa. O Joe nos encaminhou para o John Sarkisian, cientista de operações do Observatório de Rádio de Parques da CSIRO, na Austrália. CSIRO é a agência federal australiana responsável por pesquisas científicas. E o Observatório de Parques foi uma das estações de rastreio em todo o mundo que a NASA tinha escolhido para receber imagens de vídeo da Lua. No momento em que Neil Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar e saiu para a superfície da Lua, Parkers era a estação de rastreio em linha direta com o sinal da Apollo. Agora eu vou fazer a chamada de vídeo. Oi, John. Eu sou o Chet Jenkins, dos Estados Unidos. Como vai? Oi, tudo bem? Eu tô aqui com o Leland Melvin e o Mike Barra. Oi, John. Pode nos contar sobre sua experiência e o trabalho que fez num programa espacial? Eu trabalho no Observatório de Rádio de Parques da CSIRO e em 69 foi uma das estações que receberam sinal diretamente do módulo lunar. E depois esses sinais foram retransmitidos para Houston para distribuição para o público mundial de televisão. Said that 500 million people gathered at TV sets around the world to wait for the first Earthling to set foot on the moon. Never before had so many people been attuned to one event at one time. Bom, será que você poderia explicar pra gente como a transmissão original da Apollo 11 foi recebida e armazenada? Quando Buzz Aldrin ligou a câmera de TV na lateral do módulo lunar, o sinal foi recebido por 3 estações de rastreio em todo o mundo. Era o que chamamos de resolução baixa, que basicamente era uma TV em preto e branco, com apenas 10 quadros por segundo e 320 linhas por quadro. A largura de banda necessária para transmitir imagens do espaço já estava sendo utilizada para enviar dados importantes da nave, coordenadas da Apollo 11 e o status eletrônicos para a Terra. Como não podiam transmitir a quantidade de dados necessária para um sinal de TV padrão, precisavam reduzir os dados que enviaram via câmera de TV. Por isso, um novo formato foi desenvolvido, um que era menor e mais lento e exigia menos largura de banda. Apenas 320 linhas de resolução em apenas 10 quadros por segundo. É por isso que fica pulando. Isso é 1/3 da velocidade de uma câmera de TV convencional. Qual foi o processo de conversão do sinal para que as pessoas pudessem ver a televisão? A NASA não podia transmitir isso para o resto do mundo, tinha que ser convertido em um padrão comercial e fizeram isso de uma forma bem simples em 69. Enquanto a imagem era recebida, era exibida uma tela em preto e branco de 10 polegadas. Era desse tamanho, bem pequena. E eles tinham uma câmera Vidicom apontando para a tela. E, consequentemente, a qualidade da imagem foi perdida. Não era tão boa quanto a que estava sendo recebida diretamente da Lua. O melhor jeito de mostrar isso pela TV era apontar uma câmera para um monitor e filmar isso? É como fotocopiar uma fotocópia várias vezes e já sabemos como é que fica. Se essa era a melhor tecnologia que a América tinha, como é possível termos outras tecnologias necessárias para chegar à Lua? Bom, John, só para ficar bem esclarecido, o que o mundo viu
naquela transmissão foi ao vivo e não foi uma cópia? Exatamente. O que as pessoas viram na TV foi TV ao vivo. Não tinha um delay. A NASA não tinha um delay de 6 segundos nem nada. Foi ao vivo. Se alguma coisa tivesse acontecido, eles teriam visto junto com o resto do mundo. Mas simultaneamente, conforme estava sendo transmitido, convertido e depois transmitido ao vivo, era gravado naquelas fitas de dados magnéticas. E essas fitas teriam uma duração de 15 minutos. Tinha fita suficiente, cada uma para 15 minutos. A cada 15 minutos teriam que trocar logo as fitas. E para uma caminhada de 2 horas e meia, teremos em torno de 15 fitas de dados. Ei, John, por que eles não filmaram? Por que não mostraram o lançamento do estágio de subida da superfície lunar? Por que não vimos isso? Por que não mostraram? Era uma questão de energia, eles levaram a câmera de volta com eles. Qual foi o motivo? Para as primeiras missões, eles não tinham a câmera ligada. Acho que porque a câmera estava conectada por cabo ao estágio de descida do módulo lunar. Se estivessem prestes a decolar, teria sido cortado. E como a antena estaria transmitindo o sinal, ela ficava em cima, no teto do módulo lunar. Portanto, eles teriam perdido. Não teríamos recebido de qualquer maneira porque o estágio de subida do módulo lunar teria sumido e a antena apontaria para longe da Terra. Bom, por causa disso, era inútil manter a câmera ligada. Eles desligaram para poupar energia. Lembrando que na primeira caminhada estavam muito preocupados com a energia, com qual seria a energia naquele momento. E eles não queriam que nada interferisse nisso. Eles só queriam tirar os astronautas com segurança. Washington, capital. Soubemos que tinha uma fita de backup que foi gravada do pouso na Lua também. Pode explicar pra gente o que é isso? Quando os sinais estavam sendo recebidos, e todos os sinais eram recebidos da Lua, eles eram gravados diretamente em fitas de dados magnéticas. E isso teria incluído o sinal de TV juntamente com telemetria da espaçonave, os sistemas e as informações biométricas dos astronautas e assim por diante. O que aconteceu com as fitas de backup? No final da missão, todas as fitas foram empacotadas e devolvidas ao Centro de Voos Espaciais Goddard, que era o centro que administrava toda a gravação de dados e recepção do sinal. Durante toda a era Apollo, mais ou menos 250 mil fitas foram guardadas nos arquivos para ficarem em segurança. Que loucura. Até onde sabemos, foram para lá, inclusive a fita da Apollo 11. O que te levou a começar a procurar essas fitas? Fomos procurar as fitas esperando que, se encontradas, poderíamos reproduzi-las quase 30 anos depois e, com técnicas de processamento de imagem, poderíamos divulgar ao público pela primeira vez. Isso não é apenas um tesouro histórico, é também um artefato vital que pode acalmar teóricos da conspiração como Mike. Descobrimos evidências de que no final dos anos 70, por causa dos cortes no orçamento da NASA, ela não tinha fitas de dados magnéticas para algumas das próximas missões. E alguém lembrou que eles tinham 250 mil fitas da era Apollo nos arquivos nacionais. Bom, começaram a procurar nos arquivos nacionais. Todas tinham códigos complexos. Se não soubesse o código para a Apollo 11, não saberia o que tinha ali. Então nós deduzimos que essas fitas de dados magnéticas foram apagadas e perdidas. Uau! Apagadas? É sério? Codificaram essas fitas importantes com um sistema que não deixava claro o que estava nelas. Legal, John. Muito obrigado. Foi um grande prazer e continuamos procurando essas fitas. Espero que a busca chegue a uma boa conclusão em algum momento. Dedos cruzados. Obrigado. Obrigado, John. Mas foi meio estranho ele dizer que tem um código intrincado nessas fitas. Ninguém tinha o decodificador para dizer que eram as fitas da Apollo. Eu achei que estaria escrito Apollo 11, fitas do pouso na Lua, mas eu não sei. Ou teria essas pequenas abas para não gravarem por cima. Olha, é meio frustrante, porque sem essas fitas, existe alguma evidência real de que fomos à Lua em 69? Bom, nós temos fotografias. O problema para o Mike e os teóricos da conspiração é que as imagens do pouso na Lua que nós temos parecem falsas. Para começar, eles querem saber onde estão as estrelas.
Existem muitas teorias da conspiração, porque são tantos detalhes ilógicos em torno do pouso de 69 que faz as pessoas pensarem. E logo pensam em conspiração. É claro. O que o Mike sabe sobre as teorias da conspiração é muito mais do que qualquer conhecimento que ele tenha sobre os fundamentos da fotografia. Eu fui com ele até Pound Ridge, em Nova York, para falar com um especialista. Stem Honda é um velho amigo meu. Ele é um fotojornalista e sua fotografia referente à astronomia tem aparecido em dezenas de revistas, jornais e sites. Ele passou 5 anos fotografando o programa dos ônibus espaciais. E a NASA usou essas fotografias nos próprios sites. Queremos que ele use a ciência por trás da fotografia astronômica para explicar para o Mike por que não existem estrelas visíveis nas fotos do pouso na Lua. Oi, Stem, como vai? Leland, como é que bom você te ver. tá? Tudo bem? Bom, Mike, esse é o cara que tirou fotos minhas quando eu estava indo para o ônibus espacial na Estrovan, nas minhas 2 missões. Para o seu primeiro voo. STS-122 122. e 129. 129. Então pode provar que ele entrou no ônibus espacial? Isso. Ele não inventou isso? Não, Não ele foi não uma inventou. conspiração? Não foi nenhuma conspiração. Legal. Posso ser o teórico da conspiração, mas não duvido das missões do ônibus espacial. Já vi provas, eu tenho evidências desses voos e respeito isso. Olha só, esse cara precisa ser convencido de umas coisas. Você é um fotógrafo profissional e faz todo esse trabalho incrível, fotografia astronômica à noite, mas tem essas fotos que foram tiradas da Terra lá da Lua. Isso. E esses teóricos da conspiração acreditam que são falsas. Bom, eu acho que é mais do que isso. A questão da comunidade de conspiração que as pessoas falam sobre as fotos é que muitas não parecem corretas. E eu acho que a maior dúvida que surge é o fato de que não tem estrelas no céu. As pessoas esperam ver estrelas, planetas e galáxias, a Via Láctea e assim por diante. Todo mundo se pergunta, por que não dá pra ver isso nas fotos? Tem uma espécie de cortina totalmente preta sobre os astronautas nos locais de pouso e isso é considerado muito suspeito. É simples. Se eles estavam na Lua, por que não tem estrelas nas fotos? E também o fato de que toda a arte de pré-produção que a NASA criou para missões e que mostrariam para as pessoas sempre mostram estrelas e a Via Láctea. O trabalho de arte antes da missão fez os teóricos da conspiração investigarem ainda mais. Se o pouso na Lua fosse simulado em estúdio, por que a NASA não simularia as estrelas também? Seria fácil. A explicação que ouvimos em alguns círculos é que os astrônomos poderiam detectar que as constelações específicas não estavam onde estariam naquela data. Tudo começou com a NASA treinando astronautas em fotografia. Oh, Leland, acho que você passou por esse Sim, treinamento. foto relacionada. Acho que se chamava Foto e TV. Eu sei que os astronautas da Apollo tiveram muitos meses de treinamento para configurar corretamente as câmeras Hasselblad que tiraram as fotos da Lua. A tripulação da Apollo passou por treinamento intensivo para as exigências e requisitos da missão espacial. Mas como o Leland e os astronautas dos ônibus espacial fariam nos anos seguintes, os homens da missão Apollo também foram treinados no uso do equipamento fotográfico que eles levariam para a Lua. A NASA fez com que esses astronautas passassem anos aprendendo e usando as câmeras específicas que eles levariam na missão. Eles tinham que executar exercícios em locais onde pudessem treinar com o equipamento com um aparato completo em um terreno geológico que reproduzisse a superfície lunar. Por que não fala sobre a fotografia, as fotos que tiramos da Lua, do espaço e da astrofotografia? Quais são as diferenças entre a fotografia na Terra e na Lua? Provavelmente não muitas. Estava claro na Lua quando estavam caminhando. Eu acho que planejaram para que a Lua estivesse no lado claro, porque quando esse lado da Lua está na escuridão, fica escuro por 14 dias. Entendi. Essa é a noite lunar, e isso é muito tempo. Tinha bastante luz solar, e se vissem todas as fotos, veriam a sombra dos 2 astronautas e do módulo lunar. É a escuridão e a luz que realmente afetam a exposição do filme que os astronautas estavam usando. O objetivo da NASA era fotografar a Lua. O Stan está usando a mesma configuração que os astronautas usaram. Gente, 3 coisas realmente controlam a exposição. Que tipo de imagem vai ser?
O diafragma, que é o f-stop na lente, é a O abertura. diâmetro da abertura, não é? Isso, se é Tá. grande ou pequeno. A velocidade do obturador, que é a rapidez desse registro. Se ela é rápida ou se ela é lenta, ou pode ficar aberto por alguns segundos às vezes. Numa paisagem como essa, o sol tá brilhando. Tem um verde bonito, árvores, céu azul e algumas nuvens bonitas. Hoje o dia tá perfeito. Ah, sim, tá ótimo. O dia tá muito bonito. A câmera me diz que eu posso usar uma velocidade de obturador de 1/500 de segundo a f10, que é uma exposição típica diurna nesse ISO. Tá. Agora vou tirar algumas fotos dessa paisagem. Vamos lembrar dessa configuração, porque isso está sob a luz forte do sol. E durante o dia na Lua, é provavelmente ainda mais claro. Num local com bastante luz, como a superfície lunar muito reflexiva, você usaria obturador rápido e abertura pequena. Os astronautas da Apollo tiveram a câmera preparada para fotografar o elemento mais brilhante, a Lua, comprometendo a captura da escuridão e das estrelas ao redor. Vou manter a câmera nessa configuração de 1/500 a f10. E voltaremos ao anoitecer, quando der para ver as estrelas no céu. Aí tiraremos fotos dessa mesma paisagem Tá bom. e veremos se dá para ver as estrelas com essa configuração. Tá bom. Combinado. A demonstração de fotografia durante o dia e reflexão da luz é útil, mas para uma análise completa, vamos ter que fazer isso à noite. Quero que ele prove para mim que os astronautas não conseguiram fotografar as estrelas. Que bela noite, tá perfeita. É, tem muitas estrelas no céu, hein? Sim, é bom ver isso. O Clube de Astronomia de Westchester vem aqui com telescópios para observar estrelas e encontrar aquilo que não podemos ver na cidade de Nova York. Mas a câmera está na mesma configuração em que tiramos a foto durante o dia. Exposição à luz do dia, pequena abertura, obturador rápido e ISO baixo. Agora eu vou bater uma foto. Tá bom. Como estava a luz do dia, o Stan usou a pequena abertura e obturador rápido. Agora à noite, o Leland e o Mike podem ver o que acontece quando a mesma configuração é usada de novo. Como podem ver, não tem nada aí. É, preto como o breu. E, portanto, essa exposição não consegue mostrar a luz fraca que vem das estrelas. Simulando a configuração da câmera usada pelos astronautas da Apollo 11, vemos que as estrelas relativamente escuras não geram luz suficiente para serem expostas ao filme. Tudo bem. Bom, a verdade é que na Lua você vai ter um monte de luz solar saturando o primeiro plano, então vai ver as coisas em primeiro plano. Isso. Até que ponto é exato comparado com esse teste? É uma comparação muito boa, porque mesmo se os astronautas estivessem fotografando outro astronauta ou uma formação rochosa e captassem o céu, ou se apontassem a câmera para o céu, ainda estaria ajustada para a luz do dia. E, portanto, se o céu preenchesse o quadro todo ou se preenchesse só parte da imagem, Sei. seria igual. Ficaria preto, sem detalhes e sem estrelas. Sei. Tá bom. Eu faço muitas fotos noturnas. E à noite, claro, o ajuste é bastante diferente, porque as próprias estrelas são muito, muito fracas. Aí eu ajusto a câmera, aumento a abertura, diminuo a velocidade do obturador e faço uma exposição de 15 segundos ou mais. A gente tinha uns 500avos de segundo Sim. para o obturador. Agora temos 15 segundos, que é uma velocidade bem diferente. Isso. Como os nossos olhos, a configuração de abertura nas câmeras dos astronautas não pôde se ajustar ao brilho da superfície lunar e à fraca luz das estrelas ao mesmo tempo. Quando eu estou em um concerto e a luz de repente bate nos meus olhos, o que acontece? Eu não consigo ver os artistas no palco. Esse é o mesmo princípio. Vou manter para o mesmo ponto. Tem um pouco do primeiro plano na foto, que provavelmente vai aparecer mais como uma silhueta. E também o céu acima, com as estrelas. Nós fazemos uma exposição de 15 segundos. Bom, a câmera está captando a luz fraca das estrelas Por 15 por segundos. 15 segundos. Precisa desse tempo longo. Se a gente usar esse ajuste durante o dia, com o sol brilhando, a sua foto vai acabar saindo toda branca. E assim não vai ter nada ali. Para provar o conceito, ele abre o obturador por 15 segundos usando o ajuste noturno. E vemos estrelas na foto. Muito bem, vamos dar uma olhada na foto. Dá para ver as estrelas. Uau, olha só. Você acha que o STEM, com esse conhecimento,
Agora satisfez as suas teorias Minhas malucas? teorias de conspiração malucas. É? Olha, eu vou te dizer, Stan, acho que demonstrou que é bem difícil tirar uma foto com as estrelas no Isso mesmo. fundo se não tiver a configuração correta. Parece que os astronautas não fizeram isso. Tenho que dizer a essa altura que temos uma boa explicação por não ter estrela nenhuma nas fotos tiradas É ciência. Resolvemos com a A ciência. ciência dele, não a Não sua é a minha ciência. ciência, mas é ciência, né? Não existe conspiração aqui. Esse é um ponto para o Leland. Washington, capital. É preciso mais do que uma aula de fotografia para me convencer de que pousamos na Lua em 69, como equipamento que os astronautas da Apollo 11 supostamente deixaram lá. Porque nunca vimos fotos disso. Existem materiais e equipamentos como todo o estágio de descida lunar que supostamente deixamos na Lua. Aquele veículo tem uns 4 metros de diâmetro, é maior do que uma van de carga. Mas quando vemos as fotos daquela parte da Lua, não dá para ver. Por que não? Precisamos encontrar um telescópio que permita ver a superfície da Lua. Se localizarmos esse estágio de descida ou outro material reflexivo deixado na Lua, podemos provar que os céticos estão errados. O maior telescópio que eu conheço está bem aqui na capital, no Observatório Naval dos Estados Unidos. Em funcionamento desde 1830, o observatório extrai dados astronômicos de posicionamento, navegação e cronometragem cruciais para os recursos do Departamento de Defesa Naval. Todos os vice-presidentes, desde 1977, moraram numa casa no Observatório Naval. Mas viemos visitar outro residente, um dos maiores telescópios de refração do mundo. Olha, para um cara do Exército, eu tenho que dar crédito à Marinha. Esse Observatório Naval é o máximo. Jeff? Eu mesmo. Oi, tudo bem? Sou o Leland. Oi, Leland. Muito prazer. Chad, Muito prazer. o prazer é todo meu. Muito É bem. incrível ver isso. Não é um instrumento maravilhoso? Vamos falar com Jeff Chester, um astrônomo que trabalha no Observatório Naval há 22 anos. Esse é o nosso refrator Alvan Clark George Segmiller de 12 polegadas. Temos uma ótima visão da Lua e dos planetas com isso. Vamos começar com o básico. Vamos olhar primeiro. Tá bom. Vamos lá. Uau, olha isso. O céu noturno. É. Vai alinhar o telescópio e posicionar? Isso mesmo. Bom, a Lua infelizmente é um alvo fácil de acertar, pelo menos com um telescópio. O local de pouso da Apollo 11 está, na verdade, aqui no centro do campo de visão. Esse é o Mar da Tranquilidade? Esse é o Mar da Tranquilidade. É chamado de mar porque os primeiros astrônomos viram grandes áreas mais escuras como esta na Lua e confundiram elas com acumulações de água. O local de pouso do módulo lunar da Apollo 11 é hoje chamado de Base da Tranquilidade. Contact light. Okay, engine stop. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bom, lembre-se de que as crateras menores que você está vendo e que marcam os chamados mares lunares são bem grandes. E as menores que estamos vendo têm de 8 a 15 quilômetros. E as maiores podem ter até 160 quilômetros. E dá para aumentar ainda mais o zoom? Claro, vou colocar mais uma lente para a gente ver mais de perto. E que ampliação é essa? Estamos olhando agora com a ampliação de potência 90 aproximadamente. Bom, uma das coisas que vai notar é que está meio ondulada. É como quase olhar alguma coisa que está no fundo de uma piscina. A atmosfera? Isso se deve à turbulência em nossa atmosfera. O Chad e o Leland consideram um telescópio grande o bastante para procurar na superfície da Lua por vestígios da Apollo 11. Mesmo que encontrem o telescópio certo, não vai adiantar. Não se pode ver uma coisa que não está lá. Então, Jeff, qual a medida desse campo de visão? Agora você está vendo cerca de 1.000 quilômetros. 1000 quilômetros? É. Vocês têm que lembrar que a Lua está muito longe daqui. Estão olhando de uma distância de quase 400 mil quilômetros de espaço vazio. O campo de visão é de 1.000 quilômetros. É como ver uma foto de satélite de toda a Nova Inglaterra e tentar localizar um SUV. Não tem como enxergar um módulo lunar de 4 metros de largura. Isso é o máximo de detalhes possível? É o melhor que vamos conseguir. Nenhum módulo lunar lá em cima e nenhuma bandeira americana que eu possa ver com isso. Não vai dar para ver com isso. Tá legal.
O telescópio do Observatório Naval é enorme, mas não conseguimos ver o módulo e os materiais deixados na Lua. Eu fiquei muito surpreso que o telescópio no Observatório Naval não mostre nenhum vestígio dos locais de pouso na Lua. A gente vai precisar de um telescópio muito maior. E eu encontrei a astrônoma Alicia Weinberger. Aqui na capital. Que, na verdade, usa o Hubble. Em 24 de abril de 1990, o ônibus espacial Discovery lançou com sucesso o telescópio Hubble em órbita. O Hubble foi o primeiro grande telescópio a ser colocado no espaço, acima da distorção da atmosfera da Terra, do clima e da poluição luminosa. Com uma visão limpa do universo, os cientistas puderam usar o Hubble para observar estrelas, galáxias e planetas mais distantes do nosso sistema solar. Ele até já observou locais a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra. O que o Hubble pode fazer já foi comparado a ficar em Washington, capital, e ver um vagalume em Tóquio. Então deve poder revelar objetos na Lua. Mas será mesmo? Alicia é astrofísica no Instituto Carnegie para a Ciência. E o trabalho de pesquisa utiliza o telescópio espacial Hubble para observar e estudar galáxias distantes. Uma coisa tão perto quanto a Lua não deve ser problema. Eu espero que ela ajude a ver o equipamento da Apollo que os astronautas deixaram na superfície lunar. Alicia? Oi. Oi, tudo bem? Eu sou o Chad. Muito prazer. O prazer é meu. Oi, é um prazer te conhecer. Bom, a gente está estudando vários mistérios sobre o primeiro pouso na Lua. E o que a gente quer visualizar agora, se você puder ajudar, é a localização exata que a Apollo 11 pousou na Lua. É muito difícil ver esse nível de detalhe em uma foto comum da Lua que foi tirada da Terra. Mas podemos observar uma imagem da Lua e ver mais ou menos onde está. Tudo bem. Vamos lá. Aqui nós temos a Área da Tranquilidade. Esse é o Mar da Tranquilidade? É o Mar da Tranquilidade. Bom, tem 876 quilômetros de área, ou 550 milhas. O módulo tinha alguns metros de diâmetro, portanto é 300 mil vezes menor que o tamanho do Mar da Tranquilidade. Essa é uma bela imagem. Foi tirada da Terra. O que limita a nossa capacidade de ver detalhes é a atmosfera da Terra, que embaça tudo o que vemos. Poderíamos ficar acima da atmosfera da Terra e foi por isso que construímos o telescópio espacial Hubble. O telescópio espacial Hubble não foi feito para observar a Lua. Normalmente, o Hubble usaria as estrelas para se manter alinhado exatamente para onde quer apontar. Bom, não é possível encontrar nenhuma estrela porque a Lua preenche todo o campo de visão do telescópio espacial Hubble. Então, ele não pode olhar para um ponto com facilidade sem passar na frente da Lua, mas pode tirar fotos rápidas. E o telescópio espacial Hubble ainda é um telescópio de tamanho modesto. Ele tem 2,5 metros de diâmetro. Você poderia fazer um pouco melhor com o telescópio espacial. Mas ainda assim, enquanto o Mar da Tranquilidade pareceria muito grande para o telescópio espacial Hubble, os poucos metros de diâmetro que o módulo lunar tinha ocupariam um único pixel. Caramba. Na melhor imagem que o telescópio espacial poderia fazer. Só um pixel? Isso. Na verdade, muito menor que um pixel. E quanto à bandeira americana? Eu quero ver a Old Glory americana lá em E cima. qual o tamanho da bandeira americana comparada Muito com menor o que módulo 90 lunar? centímetros, uns 90 centímetros. Nenhuma evidência ainda. Nenhuma evidência daqui. Você acha que tá lá? Eu acho que tá lá, mas não podemos tirar uma foto disso daqui. Bom, a investigação precisa continuar. Temos que mudar o foco da investigação se quisermos ver os materiais deixados na Lua. Mesmo tendo visto os telescópios, não pudemos ver evidências de coisas deixadas para trás no pouso da Apollo 11 na Lua. Não existe clareza suficiente. É uma das coisas que incentivam os teóricos da conspiração. Eles pensam, se isso está lá, por que não podemos ver? O problema é que o Chad e o Leland falaram com pessoas que trabalham para o governo ou programa espacial. Eu vou levá-los a alguém independente, alguém que conheço e confio, que não fica repetindo afirmações vazias e meias-verdades. Ele vai explicar por que podemos ou não ver materiais da NASA na Lua. Olha só, a gente tem companhia. Olha ele aí. Tudo bem? Tudo bem. Alex, sou o Leland. E aí? Viemos com o Mike para São Francisco falar com o Alex Filipenko. O Alex é astrofísico na Universidade da Califórnia em Berkeley, que usa com frequência o Hubble e o telescópio Keck no Havaí, um dos maiores telescópios astronômicos do mundo.
Eu realmente espero que ele possa constatar ou negar o que o governo afirma, que é impossível ver o equipamento que ficou perto da área Tranquilidade. Alex, tudo bem? Tudo bem. Tá um belo dia aqui fora. Não vamos ao governo para saber o que o governo fez. Vamos ter informações de uma fonte independente. Eu sei que o Alex não vai querer tapar o sol com a peneira. Eu sei que geralmente você estuda galáxias distantes e o espaço. A bilhões de anos-luz daqui. A gente precisa da sua ajuda com um amigo nosso mais próximo, a Lua. Ah, claro. Ela fica na vizinhança, a 400 mil quilômetros. Ainda tá muito longe para ver detalhes. Acho que a maior pergunta é a acusação de que temos esses grandes telescópios aqui, mas não temos nenhuma prova de ter visto alguma coisa na Lua com eles. A alegação é que temos essa tecnologia muito avançada. Temos o telescópio Hubble, o JWST e muitos outros instrumentos. Só que ninguém consegue uma imagem clara do equipamento real que foi deixado pelos astronautas na missão Apollo. É tudo uma questão de lentes e de espelhos. Esses telescópios podem ver muito claramente, mas é um pouco como se você estivesse no oftalmologista e ele pedisse para você ler as fileiras de letras. E a fileira de baixo é extremamente difícil de decifrar. As letras ficam muito embaralhadas para distinguir. Porque todas as lentes, como as dos olhos ou dos telescópios, têm limitações. Sem ter uma lente ou um espelho gigantesco, não vai poder ver detalhes minúsculos. Precisaria ter o telescópio espacial Hubble com o seu espelho de 2,5 metros de diâmetro a 22 mil quilômetros da Lua só para ver o módulo como um ponto. O telescópio espacial Hubble está só a 570 quilômetros da Terra. Ou seja, ainda está a quase 400 mil quilômetros da Lua. Não a menos de 22 mil quilômetros que o Alex diz que precisa estar para começar a mostrar qualquer coisa do tamanho do módulo lunar. O ponto-chave aqui é que, mesmo com os melhores telescópios de hoje, o telescópio espacial Hubble orbitando acima da atmosfera da Terra e tendo uma visão muito clara, ou os telescópios Keck de 10 metros no Havaí, que tem uma grande clareza, esses telescópios não podem ver os tipos de detalhes que seriam necessários para distinguir o módulo da Lua. Podemos ver as crateras na Lua, mas as crateras têm dezenas de quilômetros de diâmetro. O módulo é do tamanho de um SUV. Não chegamos lá ainda. Precisaria de um telescópio, talvez com 50 metros de diâmetro, para ver o módulo e, mesmo assim, não conseguiria ver nenhum detalhe importante como o formato. Sem telescópios com base na Terra ou em satélites capazes dos detalhes para mostrar o equipamento na Lua, continuo convencido de que não tem um módulo da Apollo 11 e ainda acho que o pouso de 69 não aconteceu. Nós temos essa bola de futebol e os cadarços medem 2,5 centímetros. São bem pequenos, mas a uma curta distância são facilmente distinguíveis. Posso até ver os detalhes neles. Mas temos essa lente poderosa de 1000 milímetros e vamos ver se os cadarços são visíveis à medida que o Leland se afasta cada vez mais. E isso vai ajudar a reproduzir os grandes telescópios aqui na Terra voltados para a Lua? É isso aí. E se eles podem ver as provas lá em cima? Acho que é uma boa ideia. Ótimo. Tudo bem, Chad. Vamos lá. Joga aí. Vai! Posso dar uma olhada, Josh? Claro, vai em frente. Ah, legal. Eu consigo ver as bolinhas na bola. Eu posso ver tudo nesses cadarços. Beleza, ótimo. Mais longe agora. Isso mesmo. Vamos. Mais longe. Vai! Continua. Cara! Aí tá bom. Lá tá bom pro Leland. Eu posso ver a bola toda. Não dá pra ver as bolinhas. Mas dá pra ver os cadarços. Beleza? Tudo bem, Leland? Vamos ver. Eu vejo o Leland. Não dá pra ver que ele tá segurando uma bola. Só dá pra ver uma silhueta. Mesmo que o módulo da Apollo não tenha sido visto usando algum telescópio aqui na Terra, existem telescópios na órbita da Lua que já viram esse módulo. É só olhar para as fotos e ele vai estar lá. O Alex deu um grande conselho. Além dos dados telescópicos, investigar a sonda e as descobertas de uma das câmeras com a tecnologia mais avançada no espaço. Vamos mudar o nosso foco para investigar imagens do espaço que vêm do espaço. Washington, capital. Foi mesmo uma jornada estranha. Nós fomos a observatórios, olhamos por telescópios, falamos com astrônomos, com astrofísicos, descobrimos que as fitas do pouso na Lua sumiram e por que não existem estrelas nas fotos da Lua. Ainda não há provas claras do pouso na Lua. Ponto pra mim. Mas
Em São Francisco, descobrimos que não existe telescópio na Terra que consiga ver os locais da Apollo. Eles são muito pequenos. É hora de mudar o nosso foco dos telescópios para as câmeras com a tecnologia mais avançada que temos no espaço. A Lunar Reconnaissance Orbiter, ou a LRO, é uma espaçonave robótica que a NASA lançou a bordo do foguete Atlas V em 2009. A fase inicial de exploração da missão para mapear a Lua, procurando um terreno adequado e seguro para futuros pousos, levou 1 ano. Desde então, a LRO fez a transição para a fase científica, coletando dados para ajudar a NASA a entender melhor a Lua. O painel de instrumentos transmite aproximadamente 460 gigabytes de dados por dia, entregues ao próprio sistema de dados planetários da NASA. A nave possui um sistema integrado de 3 câmeras de alta resolução. 2 câmeras de ângulo estreito que fornecem imagens cobrindo uma faixa de 5 quilômetros e uma câmera grande angular com cobertura de mais de 60 quilômetros. Como a LRO está orbitando algumas dezenas de quilômetros acima da superfície lunar, as imagens fotográficas que ela envia de volta seriam muito mais detalhadas do que qualquer imagem telescópica que já vimos. A LRO possibilitou aos cientistas da NASA muitas novas descobertas, como depósitos de hidrogênio abaixo da superfície e regiões frias o bastante para o gelo resistir. A primeira evidência direta para a presença de rochas lunares vulcânicas ricas em silício e as primeiras medidas de radar do lado oposto da Lua. O programa Lunar Orbiter começou com 5 missões não tripuladas e bem-sucedidas na órbita da Lua em 1966 até 1967. Elas foram equipadas com mais do que as câmeras necessárias para a geração de imagens. Eram laboratórios fotográficos robóticos independentes. O filme de 70mm podia ser processado e escaneado pela sonda antes de enviar as imagens de volta à Terra. Além das fotografias da Lua, as sondas nas missões dos anos 60 forneceram algumas das primeiras imagens de toda a Terra do espaço. Vamos ver os resultados? Desculpem se sou cético. Olha, tem evidências aqui. Provas do local de pouso da Apollo nessa imagem da LRO. Parece a evidência de uma pedra para mim. À primeira vista, essas fotos são muito mais detalhadas do que qualquer coisa que já vimos, mas ainda não sei o que estamos vendo. Pode ser uma pedra, uma sombra, pode ser poeira na lente. O Leland fica apontando e esperando que tenha alguma coisa ali. Vamos continuar. Opa! Câmera. Melhorou. Espera aí. O módulo lunar, olha isso. O módulo lunar bem aqui. Tem as marcas no chão, as Mike? marcas do rover. Pela primeira vez... Não. Ah, pera aí. Mas tem aqui. Estação 11. Estágio de descida Olha isso da bem Águia. aqui. Ainda não Tá acredita? um pouco... Tudo bem, isso... Olha aqui a bandeira. É. Tem as marcas aqui, claramente feitas pelo homem. E olha, o contorno É do o estágio módulo. de descida. É, o estágio de descida. Estamos começando a ver algumas evidências. Provas do pouso da Apollo 11. As imagens da LRO mostram claramente os objetos que estávamos procurando. Podemos até ver as sombras que eles fazem. Olha, pela primeira vez nessa investigação, temos provas fotográficas verificáveis da presença do homem na Lua. Tá, tudo bem, eu admito. Vocês me pegaram. Me pegaram nessa. Mas vocês têm que entender que estamos falando sobre o fato de que a NASA chegou à Lua em um momento. Isso não significa que a Apollo 11 tenha feito um pouso legítimo. As fotos da LRO só provam que estivemos na Lua, mas não provam que são vestígios de um pouso de 69, que os Estados Unidos podiam chegar lá no prazo do Kennedy. Nós não temos provas visuais nem nenhum vídeo da Apollo 11 que provem que realmente fomos no ano de 69, porque não estávamos prontos para ir à Lua ainda. Conseguimos provas sólidas e concretas do pouso de 69. E o Mike ainda se recusa a encarar a realidade. Ele precisa ser curado desse ceticismo. Nossa investigação continua. Versão brasileira, DPN Santos.